Esta é a terceira videoaula sobre ética normativa contemporânea. Estamos tratando das principais reformulações feitas do utilitarismo clássico. Então vimos há duas videoaulas atrás o utilitarismo ideal proposto por Moore. Depois abordamos na última videoaula o chamado utilitarismo de preferências, de Hare, Singer e outros. Hoje teremos uma lição introdutória ao chamado utilitarismo da lista objetiva, ou simplesmente utilitarismo objetivo. Então, para começar, é importante lembrar que fizemos algumas distinções importantes que são trabalhadas na ética normativa contemporânea. Em primeiro lugar, a distinção entre utilitarismo de atos, por exemplo, sustentado por Bentham, e utilitarismo de normas, que pode ser atribuído a Mill e que é desenvolvido, como vimos, por alguns pensadores contemporâneos. Então, essa distinção precisa ser mantida e é por isso que hoje eu gostaria de mencionar o trabalho de alguém que faz um tipo de utilitarismo de normas que é bastante importante, no meu entendimento, que ajuda a superar algumas das críticas que foram feitas ao utilitarismo clássico e que vimos algumas teorias contemporâneas mais sofisticadas de consequencialismo pretendem dar conta. Então eu gostaria de fazer aqui uma referência a esse livro do Richard Brandt, que é um importante eticista utilitarista contemporâneo, chamado Morality, Utilitarianism and Rights. Este livro ele faz uma contribuição significativa ao utilitarismo, incorporando a noção de direitos. E para entender como ele faz isso e dessa maneira ver as principais vantagens do utilitarismo de normas em relação ao utilitarismo de atos, eu gostaria então de mencionar aqui a teoria que ele chama de código moral ideal. Então, esse livro ainda é do final do século XX e recentemente esse tipo de teoria normativa consequencialista, do Código Moral Ideal, tem sido trabalhada por Brad Hooker num livro chamado Ideal Code Real World, que é de 2002. Bem, então nós vamos ver que a proposta de Brandt, principalmente, ela permite uma certa aproximação dessa forma de utilitarismo com teorias deontológicas, exatamente porque ela introduz noções deonticas no seu interior. Bom, e para entender isso, sem aprofundar muito, eu gostaria simplesmente de citar aí o critério de correção de um ato segundo o utilitarismo do Código Ideal. Então, o Brandt escreve o seguinte: um ato é correto se e somente se ele não seria proibido pelo código moral ideal da sociedade. E um agente é moralmente censurável, louvável por um ato se e até o grau em que o código moral ideal naquela sociedade censurar, louvar o agente por tal ato. Bem, o ponto aqui então é compreender que o que caracteriza um ato como sendo correto ou não, dada a censura ou o louvor, que é feita a partir de uma sociedade determinada, claramente é vinculado a aquilo que ele chama de código moral ideal. Então não são efetivamente, digamos, apenas as regras efetivas que existem como costumes, sejam então morais ou jurídicas numa sociedade, que essa teoria leva em consideração, mas de toda e qualquer regra que deveria fazer parte deste código. Então, por isso que é um código ideal, não é um código real.
Bem, eu gosto muito desse livro, né, e como não temos tempo de, nas videoaulas, tratar de forma aprofundada, eu vou recomendar. Ele é um livro que tem uma parte preliminar de investigação metaética, né? São 5 capítulos. Depois ele introduz a ética normativa propriamente dita, em 3 capítulos, né, a teoria utilitarista dele. E depois discute a incorporação de direitos nesse código ideal e quais seriam, eventualmente, né, esses direitos morais que deveriam fazer parte. Né? Bom, e depois ele aplica, tira algumas implicações para políticas públicas, para decisões de vida e morte, bioéticas, etc. Né? Então fica aqui a recomendação para vocês, se quiserem buscar um aprofundamento, né, dessa teoria de utilitarismo de normas, chamada de teoria do código moral ideal, do Brent, né, para vocês tenham uma referência para continuar estudando. Bem, agora eu gostaria então de entrar propriamente naquilo que é considerado o exemplo mais típico, melhor, do utilitarismo objetivo. Então lembrem, a distinção que foi apresentada há pouco, ela tem a ver com aquele corte, né, de 2 tipos de utilitarismo, ou bem o princípio da utilidade se aplica diretamente a atos, ou ele se aplica a normas. No caso, o Brent defende que ele se aplique a normas, né, pensadas idealmente. O outro recorte, né, do utilitarismo contemporâneo diz a respeito ao modo como é caracterizado a natureza dos valores. Né? Então, se trata aí não apenas de um traço estrutural formal, como a distinção anterior apresenta, mas tem a ver com o material, né, utilizado pelo utilitarismo. Quer dizer, quais são os valores efetivamente que são considerados. Né? Lembremos, por exemplo, que no utilitarismo clássico apenas o prazer era portador de valor intrínseco e era pensado subjetivamente. Na videoaula anterior estudamos uma teoria que procura superar as deficiências de um utilitarismo subjetivista, né? Mas também vimos que não são quaisquer preferências que devem ser consideradas. Então, mesmo que se faça um passo para além dos problemas anteriores, ainda assim, né, cabe discutir o seguinte: se não são quaisquer preferências, mas apenas as preferências racionais, como nós estabelecemos essas preferências racionais? E é assim que se chega à ideia de a elaboração de uma lista de valores objetivos. Tá? Bom, o livro que eu tenho em mente aqui é de David Brink, esse livro chamado Moral Realism and the Foundations of Ethics. É um livro que, enfim, desenvolve essa versão do utilitarismo, né, também baseado em estudos metaéticos. Então, novamente, né, essa ideia de que a construção de uma ética normativa ela é precedida por investigações metaéticas, e essas questões metaéticas são a parte mais filosófica, né, da ética, fica claramente aqui demonstrado. Né? Então, o Brink faz uma investigação estabelecendo um tipo de realismo moral, e a partir desse realismo moral, ele estabelece, então, a teoria normativa dele. Quer dizer, quais são as coisas que são valiosas objetivamente. E ele chega a essa lista. Tá? Então, vamos lá. Um dos ingredientes dessa lista, né, o primeiro é que todos nós devemos ter acesso a certos bens básicos que são constitutivos do nosso bem-estar, tais como a satisfação de necessidades nutricionais, médicas, psicológicas e assim por diante. Então, há aqui um apelo, né, para a satisfação de necessidades básicas que são constitutivas, né, da nossa natureza, e sem essa satisfação nós não temos uma vida boa. Né? Então, seja lá qual for o projeto de vida que temos em termos
em termos preferenciais, por exemplo, né? Esses bens, quer dizer, uma alimentação adequada, né, com um mínimo de valor nutricional, atenção médica, as nossas necessidades psicológicas precisam ser satisfeitas, porque elas são condições sine qua non, ninguém realiza qualquer preferência, qualquer projeto de vida, né? Então, já por aqui se percebe claramente, né, um passo, né, significativo para a superação daqueles problemas que as versões anteriores de utilitarismo contemporâneo apresentavam, né? Depois disso, o Brink defende que a realização de projetos pessoais, né, que requerem certos tipos de oportunidades sociais, e também certas liberdades civis básicas, né, devem ser contemplados. Então, por exemplo, se a educação, acesso a um ensino fundamental, profissionalizante, né, uma condição para que qualquer um realize os seus projetos, isso tem que ser considerado, por exemplo, em políticas públicas, né? E claramente também liberdade de expressão, de ir e vir, de votar e ser votado, quer dizer, essas liberdades fundamentais, elas precisam ser garantidas, né? Depois, o terceiro ingrediente diz a respeito a projetos pessoais que exigem certas habilidades. Por exemplo, de comparar projetos reais com projetos possíveis, elaborar subprojetos que realizam projetos maiores, etc. Então, o treinamento, né, para que essas habilidades sejam de fato adquiridas pelas pessoas também é, segundo David Brink, um valor objetivo, né? Bom, depois ele fala explicitamente de regras morais que deveriam ser formuladas, né, de forma clara, como, por exemplo, respeito mútuo entre agentes. Bem, isso é um pouco incomum, né, entre os utilitaristas, apresentar certas noções deônticas. Seja, por exemplo, o caso do Brent, né, que fala explicitamente em direitos morais, seja o David Brink, que então diz que o respeito mútuo, né, é um dos elementos que devem ser levados em consideração nessa elaboração de uma lista de valores objetivos. E claro, também, né, finalmente, talvez não por último, também certos bens materiais, né, que são necessários para a realização dos projetos. Quer dizer, não adianta ter lindos projetos de vida se a gente não tem as condições materiais, financeiras, etc., de alcançá-los. Bem, eu para agora encerrar gostaria de dar apenas mais um exemplo, né, de um autor vivo hoje que trabalha nessa perspectiva de reformulação dos problemas do utilitarismo clássico e tem proposto algo que, no meu entendimento, é uma das melhores formas de consequencialismo que temos, né, e que vale a pena a gente sempre tentar aprofundar. Então eu vou indicar aqui um autor que já conhecemos por ocasião da apresentação da sua teoria metaética, que é cognitivista, realista. Lembrem que Peter Rayton também é um naturalista reducionista, né? Ele acha que fatos morais são fatos naturais, entre outros quaisquer, né? Quaisquer outros fatos naturais. E o Peter Rayton é autor desse livro, que é uma coletânea de ensaios, um deles eu já mencionei, né? O Moral Realism, que se chama Facts, Values and Norms. Tá? É publicado pela Cambridge e ele apresenta, o subtítulo disso diz, né, apresenta um projeto aí geral de elaboração de uma moralidade baseada nas melhores consequências, né? Quer dizer, evidentemente, a teoria dele precisa ser qualificada como consequencialismo, né? Embora, como veremos, ele também introduz certas noções deônticas, né? Bem, e aqui o Rayton tem uma certa similaridade com Moore, por exemplo, embora eles não façam a mesma lista dos valores objetivos, mas ambos são claramente pluralistas também. Então eu gostaria de qualificar aqui a teoria normativa do Peter Rayton como consequencialismo objetivo pluralista, né?
E vocês já vão entender que, de fato, esse é o caso. Bem, antes de apresentar quais são esses valores, né, essa lista de valores, eu gostaria de fazer uma consideração sobre como nós podemos estabelecê-los, porque isso é importante, né? Não se trata assim de uma pessoa simplesmente de forma arbitrária pegar um pedaço de papel, uma caneta e começar a elaborar uma lista de valores, né? Há um método filosófico por trás disso, né? E esse método, no caso do Peter Reyton, também é claramente muriano, né? Então, o que dá uma certa garantia e uma justificação para a aceitação desses valores é a utilização de um método que realmente chega a resultados significativos, né? Então, o Peter Reyton escreve nesse livro que, segundo até onde ele saiba, né, o mais bem desenvolvido método para se justificar as afirmações sobre valor intrínseco envolve experimentos de pensamento de um tipo familiar, de acordo com o qual nós imaginamos, por exemplo, duas vidas ou dois mundos em tudo semelhantes, senão quanto a um único aspecto. E tentamos então determinar se indivíduos racionais, bem informados e amplamente experientes, quando vividamente conscientes de ambas as alternativas, seriam a eles indiferentes ou teriam uma preferência estabelecida por um e não por outro. Já que ninguém é idealmente racional, plenamente informado ou infinitamente experiente, o melhor que podemos fazer é levar mais a sério o juízo daqueles que mais se aproximam dessas condições. Então, aqui, claro, lembrem daquela distinção, né, entre um sujeito, digamos, nas suas condições normais, A, e um sujeito nas suas condições potencializadas, A+, né? Quer dizer, um indivíduo bem informado, completamente consciente, na melhor posse das suas faculdades mentais e cognitivas e tal, né? Bom, então, esse indivíduo, né, ele vai utilizar um método que é um experimento de pensamento que consiste, então, em imaginar ou bem duas vidas. Então, por exemplo, uma vida vivida com sofrimento, com dores, com frustrações, né, com doenças, etc. E uma outra vida vivida na sua plenitude, com projetos realizados, uma vida prazerosa e tudo mais, né? Obviamente, quando nós pensamos e comparamos essas vidas, né, nós atribuímos valor intrínseco à segunda e desvalor à primeira, né? O Moore, no caso, fazia isso imaginando diferentes mundos, né? Então, eles perguntavam, imagine um mundo A, por exemplo, um mundo belo, com paisagens, cascatas, etc., e um mundo deserto, né? Então, qual deles seriam, por exemplo, belo, né? Bom, com isso nós percebemos que há uma metodologia que consiste em tentar isolar um certo aspecto, né, de um mundo possível, comparar com outros e aí estabelecer o que é para algo ter valor intrínseco ou não, né? Essa metodologia permite o Peter Reyton, então, de elaborar uma listinha, né, que agora eu vou mencionar, ela não sai de nada, ela sai desse sujeito potencializado, digamos assim, bem informado, né? E embora a gente, como ele diz, né, ninguém é infinitamente informado, experiente, etc., ainda assim a gente se encontra muitas vezes em diferentes dias, né, em condições melhores ou piores do exercício dessas nossas faculdades mentais, cognitivas e assim por diante. Então ele chega a essa lista, né, de portadores de valor intrínseco, que são a felicidade, o conhecimento, a realização de atividades significativas, a autonomia, a solidariedade, o respeito, a beleza, né? Então, são valores, digamos, não morais, né, de alguma maneira, né, segundo ele, e que justificam, então, o agir moralmente. Quer dizer, ações corretas são aquelas que nos levam à realização desse conjunto de valores intrínsecos, né? Bem, agora, a despeito do fato de que ele escreve, né, que são valores não morais, claramente, por exemplo, a beleza né? E não há muita clareza se outros mencionados aí
também são ou não, né? Claramente aí há algumas noções deônticas que são importantes considerar. Por exemplo, a autonomia, o respeito, né? Então isso permite ver que se nós aceitamos esse pluralismo, né, objetivo, esses valores, nós podemos aproximar essa forma sofisticada de consequencialismo do Peter Reyton de certas versões de éticas deontológicas. Claro, não todas, porque algumas são absolutamente anticonsequencialistas, né? Por exemplo, o intuicionismo acha que há ações que são corretas, né, independentemente de quaisquer resultados, de quaisquer consequências. Então, obviamente, essa forma, digamos, um tanto quanto dogmática, né, certamente do intuicionismo clássico não pode se aproximar. Mas esse ponto, né, nós continuaremos a discutir, porque nas próximas 3 videoaulas, então, eu vou apresentar teorias deontológicas e depois, mais adiante, nós vamos voltar a discutir esse problema, quer dizer, se é possível aí mostrar certa convergência entre alguns tipos, né, como por exemplo esse, alguns tipos de consequencialismo mais sofisticados, com certas versões de éticas deontológicas que não são exatamente anticonsequencialistas. Então, por hoje eu paro por aqui. Convido vocês agora a assistirem às próximas 3 videoaulas sobre éticas normativas contemporâneas, que são éticas deontológicas. Até lá!